Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, saiu o processo de migração. 18 horas para 30 horas dos professores docentes aqui do Rio de Janeiro. Lembrando, a secretária tinha anunciado, né, tinha previsto esse edital aí dia 5 de janeiro desse ano, de 2026, e agora saiu. Vamos estar dando uma lida rápida aqui, algumas análises em alguns pontos aqui, ver o que mudou, o que permanece a mesma coisa. Cara, praticamente tá a mesma coisa. Eu já dei uma lida aqui em alguns pontos, vou acompanhar com vocês algumas coisas aqui mais importantes, que eu considero mais importante para vocês darem uma olhada, algumas modificações, algumas alterações. E outra coisa, esse é para o docente 1. O docente 2, que ela também anunciou, ainda não saiu, porque primeiro precisa do governador emitir a lei. Como eu falei no vídeo anterior, né? Eu fiz um short falando do anúncio. Mas vamos seguir aqui com o edital. Então, o processo da migração, né, tem todos os critérios, dizendo que são todas as modalidades que têm direito. Ela chamou agora de PSI, Processo Seletivo Interno, né? Que é a pessoa, migra o professor de, de 18 horas para 30 horas, né? Desculpa. É, a gente tem essa questão aqui também, né? Continua ainda a situação que o professor deve se manter, né, no quadro da SEDUC por 4 anos. Todo o trâmite será realizado pela secretaria, né? Processo interno, tem questão de demanda também, de metro para metro, eles podem alterar. Falando em demanda, aqui a gente tem a primeira mudança. Os outros processos eram 5.000 professores migrando, né? Eram 5.000 vagas. Nesse processo vão ser 4.500. Teremos 500.000 vagas, quer dizer, 500.000 vagas a menos é ótimo. Teremos 500 vagas a menos, menos 500 professores migrantes, né? Mas, de qualquer forma, ainda teremos a possibilidade de migrar. Quem ainda não migrou, quem migrou uma matrícula vai poder migrar outra agora, né? E vamos seguindo. Para quem já migrou e quem nunca migrou, temos um diferencial um pouquinho mais para frente. Requisito: ser professor efetivo da rede, faz sentido, né? Está disposto a complementar em outra escola, afinal, você pode acabar parando em outra escola. Eu migrei na minha matrícula mais antiga, tive que complementar. Ah, ter cargo público regulamentado, é aquela questão, né? De você ter as duas matrículas, já ter publicado, né? A licitude, tudo isso daí. Não sei como é que vai ficar esse ano, né? Porque no ano anterior eles estavam segurando a migração de pessoas que estavam regularizando, né? Então, o problema maior era isso daí, você tem que ficar esperando regularizar para poder concluir a migração. Esse ano não tem nada dizendo aqui sobre essa situação, beleza? Outra situação interessante é que o servidor só vai poder migrar em uma matrícula, como nos outros processos também. Beleza? A inscrição vai ficar aberta durante 20 dias e, segundo esse trecho aqui de cima, a gente vai ter daqui a 10 dias. Eu calculo para o dia 5 de março. Deve abrir próximo desse dia. Beleza? Lembrando que, por problemas técnicos, eles podem acabar demorando um pouquinho mais, mas isso costuma abrir na data certinha. Beleza? Ou se calculei errado também. Sempre existe essa possibilidade. Discussão sempre. Então, novamente, eles corrigiram aquela questão do primeiro processo, que você só podia corrigir um tempinho lá no final. Dessa vez estão deixando todo o período para você fazer a correção. Igual foi o último processo do ano passado, de 2025. Beleza? Show de bola. A inscrição, candidato da numeração, identidade funcional, tal, do vínculo que você quer. A questão de pontuação de GLP continua no mesmo sistema, contando a partir de 2012. Afinal, 2012 foi quando surgiu o contra-cheque online. Então fica mais prático a gente conseguir fazer a comprovação, que ainda continua sendo com os contra-cheques. Está um pouco mais abaixo, mas já vou adiantar. A grande novidade é essa daqui. Quem nunca participou do processo e finalizou, no caso, né? Nunca efetivou, vai ter 2 pontos extras aqui. Que era até um pedido, né? De muita gente que eu via reclamando. Pô, mas eu nem migrei em uma, já tem gente que tá migrando nas duas. Eu conheço um professor que já migrou as duas. Eu ainda tô na esperança de conseguir migrar a segunda ainda. Mas, de modo geral, tem esses 2 pontos aqui de vantagem para quem nunca migrou, dando uma vantagem a mais para quem nunca migrou em nenhuma das 2 matrículas. Show de bola. Voltando à questão da GLP, ainda tá aquela dúvida, né?
O ano passado, eles deixaram a contabilizar pontos das duas matrículas. Nesse edital não diz nada com relação a isso daí. E a grande dúvida, né, minha e também de um outro colega meu de trabalho, era a questão do tempo concomitante, né? Por exemplo, a matrícula que é mais antiga teve GLP em uns anos que nem tinha sido chamado na outra. Esses pontos podem contabilizar ou não, né? Não tinha nada claro com relação a isso. E continua não tendo nada nesse ponto. De repente a secretária faz algum vídeo explicando, né? Falando sobre essa situação, ou faz algum aditivo do edital. Afinal, tem 10 dias ainda para abrir efetivamente o concurso, não vai estar dando prejuízo para ninguém. Fora que mesmo que ela mudasse alguma coisa durante o processo, o professor pode corrigir, né, o que está no edital também, fazer as alterações devidas, né, que ele achar importante. Ou possa ter colocado por erro e acidentalmente, beleza? Maior tempo de serviço, né? O tempo de serviço sempre contou também, além da GLP. O que eu acho estranho é que a GLP deveria contabilizar um pouquinho mais, né? Porque peso é a pessoa que está trabalhando com uma carga horária maior, já está acostumada, né? Desculpa. O sistema de pontuação ainda continua o mesmo, né? De 0 a 10 anos, 4 pontos. De 11 a 15, 5 pontos. 16 a 26 pontos. 21. Em diante, 7 pontos. Você já está quase aposentando com 21, né? Se for mulher, 25, falta mais 4. Se não tiver idade também. Está efetivo em turma de gente. Ah, sim. Eles sempre dão uma pontuação extra para quem é de escola integral, no caso. Aqui estão dando 8 pontos dessa vez. Ter curso de pós-graduação sempre contou. Continua contando. A especialização, 1 ponto. Mestrado, 2 pontos. Doutorado, 2,5. Pós-doc, 3 pontos. Beleza? Caso exista algum professor pós-doc na rede, já está lá em cima da pontuação. Aqui tem uma novidade com relação a algumas coisinhas com relação à comprovação. O da GLP, como eu já comentei, tem que ser com contra-cheque, né? De cada ano. Por exemplo, você fez 12 anos de GLP, tem que levar 12 contra-cheques. Anexar 12 contra-cheques. Para a disposição do inciso 2, o inciso 2 é com relação a processos seletivos anteriores. Ele diz que, para comprovar esse inciso 2, para fins de comprovação dispostos no inciso 2, deverá providenciar a questão de efetivo exercício, né? Para as unidades escolares de atuação. Ah, tá, desculpa. 2 é o tempo de serviço. Não, eles deram uma confusãozinha aqui, né? 3 é o tempo de serviço. Estranho, né? Não acontece, erro de digitação é bem comum. Um aqui também, né? Provavelmente eles estão se dizendo com relação ao inciso 3, que é estar no nível D, no caso, a pessoa já tem a pós-graduação quando ela é D, né? Mas seguindo aqui, desculpa, normalmente eles reforçam o inciso D, que você não precisa colocar o teu comprovante de doutorado, né? Só o fato dele ter sido publicado, você receber a gratificação, tanto do mestrado quanto do doutorado, já vai estar valendo como comprovação. Colocar a página do DO lá. O candidato será responsável pelas informações, como sempre foi, né? Ele tem que estar condizendo com a verdade. O resultado da ordem está o processo competitivo facilitar acompanhamentos inscritos 5 dias após o término do período de inscrições, ou seja, 5 dias após o processo encerrar, já vai estar lá. Vou pegar aqui, no caso, dia 5 dá 10 dias, mais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 de março já vai ter o resultado. Segundo o previsto nisso daqui, caso não aconteça nenhum problema no meio do processo. Normalmente, eles cumprem essas datas de forma certinha. Show de bola? Documentação também precisa dos 2 anexos, né? O anexo 1 e o anexo 2, igual foi todos os outros processos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Comprovação de apresentação de documentos, ou seja, quando você é convocado, né, que o processo ele funciona em 2 etapas. Primeiro você é convocado para levar a documentação. E depois você efetiva a migração, que é quando ele sai seu nome de novo no Diário Oficial pela segunda vez, para você ir lá escolher a sua escola. Ou seja, quando o processo já está tudo certinho, tudo direitinho, e você vai para lá. Beleza? Quem tem interesse de ler direitinho, com calma, todos os detalhes, na íntegra do edital,
está no Diário Oficial de hoje, dia 23 de fevereiro de 2026, a partir da página 16 aqui. Página 16. Tá aqui. Primeira parte está aqui na página 16. Na pasta de educação do Diário Oficial de hoje. Lembrando, Poder Executivo. Show de bola? E no mais, a gente se vê em um próximo vídeo. Boa sorte para todo mundo aí que conseguir migrar. Valeu!